Bom dia, povo de Deus. Aqui é o obreiro João. Quarta-feira, dia do culto, de estar na casa do Senhor. Estamos começando a quarta-feira abençoada. Eu me encontro aqui no monte, orando, num propósito. E tô trazendo essa palavra aqui do monte. Muito frio aqui, uma cerração que se baixou, tinha um sol bonito. Mas estou aqui nesse propósito, porque para Deus não há tempo feio nem ruim. Para Deus nós temos que dar primeiro para Deus, porque Deus sempre Ele tem nos dado primeiro para nós. Por isso eu estou aqui no monte para trazer uma palavra, e essa palavra eu vou dar a continuação que eu tinha falado que eu ia trazer esse mês, a palavra em Deuteronômio. E eu hoje é Deuteronômio 8, e eu quero essa palavra da continuação do versículo 9 em diante, é que Deus vem nos falar sobre as promessas dele, sobre aquilo que ele nós promete e cumpre, e aquilo que nós prometer a Deus nós venha cumprir também, para que assim nós possamos estar recebendo as bênçãos do Senhor. Então nesse momento eu entro na palavra e o versículo 9, começando no 8, uma repetição, a terra de trigo, cevada, de vinheiras, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, terra de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cuja as pedras são ferro, e cujos montes cavarás e sai cobre. Comerás e te fartarás, e louvar o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu, e guardar-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo aos seus mandamentos e o seu juízo e os seus estatutos que hoje eu te ordeno, para não suceder que depois de teres comido, estiver farto, depois de haveres edificado a boa casa e morando nela, e depois de se multiplicares ao teu gado, teus rebanhos, e se aumentares a tua prata e o teu ouro, e o teu coração te esqueça do Senhor, te esqueça, aleluia, do Senhor teu Deus, Deus que te tirou da terra do Egito e da casa de servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpente, de abrasadoras e de escorpiões e de securas em que não havia água, e te fez sair água das pedreiras, aleluia, que no deserto te sustentou com maná, que o teu pai não conhecia, para te humilhares e para te provar, a fim de te fazer bem ou não. Não diga, pois o teu coração, a minha força é o poder. Do meus braços me adquiri estas riquezas, e te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele que te dará força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, sob juramento prometeu a teu pai, como hoje vós se te esquecer do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e servires e adorares, e prostrar hoje contra vós, que perecerás, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecerá, porquanto não quisesses obedecer à voz do Senhor teu Deus. Então veja bem, amados, Deus, Ele te promete riqueza, como prometeu aquele povo.
Ele te promete força para tu trabalhar. Ele te dá abundante, que nunca te faltará pão. Como ele deu àquele povo, que ele conduziu por aquele deserto. Um deserto terrível, que nada se vivia lá naquele deserto. Mas Deus colocou aquele povo por ali, por quê? Porque ele tinha um propósito com esse povo. Ele tinha um propósito, lá não tinha comida, não tinha água. Ele queria ver como que esse povo se comportaria diante das dificuldades. Diante das dificuldades. Para que assim ele pudesse abençoar e ver quem estaria com ele, quem resistiria e quem não resistiria. Quem obedecia e quem não obedece. Então a lei é clara do Senhor aqui. Quando ele nos diz que ele conduziu aquele povo, como nós conduzimos hoje, aos desertos, às dificuldades, é para que nós venha aprender a guardar os mandamentos deles. Ele nos dá riqueza, como ele deu aquele povo. Mas aquele que se desviará vai ter certos problemas. Como aqui ele nos diz aqui, no versículo 16: quem no deserto te sustentou com maná, que o teu pai não conhecia, para te humilhar, para te provar, a fim de te fazer bem. Não diga, pois, o teu coração: a minha força é o poder, dos meus braços adquirir riqueza. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele que te dá força para adquirir. Então, quando Deus ele está nós falando, porque muitas vezes eu tenho visto, a gente vê isso, de pessoas que têm um pouquinho mais do que os outros, de que têm uma casa melhor, um bom carro melhor, glória a Deus. Mas muitas vezes eles se gloriam. Eu tenho isso porque eu trabalhei das minhas forças, porque isso fui eu que conquistei com as minhas forças. Deus está dizendo aqui: não se glorie com as suas forças, porque as forças quem nos dá é Deus. Os braços para nós trabalhar, quem nos dá é Deus. Tudo vem de Deus. Nunca nós possamos dizer que eu conquistei com meus braços, eu conquistei com meu trabalho. Glória a Deus. Mas não esqueça que esse trabalho, essa força nos teus braços, foi Deus que te deu, foi Deus que me dá. Deus ele nos fala aqui que aquele que se gloriar, que tudo ele conquistou através dos braços dele, Deus quebra os braços deles para ver o que ele faz agora, sem braço. Se não é os braços de Deus, nós não temos braços, nós não temos força em nossos braços. Nós só temos força porque Deus nos dá força, porque Deus ele nos dá força. Então nós temos que ter cuidado de falar, porque Deus ele nos diz aqui, o Deuteronômio ele fala, ele te dá riqueza, ele te dá o melhor. Mas tem um porém, aquele que não obedecer e fazer o contrário. Versículo 11 diz: se tu esquecer do Senhor teu Deus e andar após outros deuses e servir outros deuses, e servir e adorares e prostrares hoje contra vossos outros, que perecerás como as nações que o Senhor destruiu diante de si. E perecerás, porquanto não quiseres obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Veja bem, então Deus ele está nos dizendo, ele nos dá tudo, força, saúde, nós te dá o melhor. Mas quando nós esquecer dele, dos mandamentos deles, e andar e se prostrar a outros deuses, e esquecer que aquele Deus viu que nós temos problema. Deus ele destruirá como destruiu aquelas nações que andavam fazendo algo e adorando outros deuses, esquecendo do Deus que tirou eles da terra do Egito. Como Deus nos diz hoje, nós esquecemos muitas vezes, esquecer de que Deus faz na nossa vida, através até de um milagre,
de muitas coisas que Deus faz e nós esquecemos de Deus. Quando nós recebemos nossas bênçãos, nós não se lembramos mais de Deus, nós não vamos buscar mais Ele porque nós recebemos. Mas nós vamos ter sério problema. Porque aqui Deus está dizendo, aqueles que esqueceres dos meus ensinamentos, dos meus mandamentos, eu destruirei. Eu destruirei. Então não adianta nós estar na casa de Deus só em busca de vitória, só em busca de prosperidade, só em busca de cura. Nós temos que estar com Deus para adorar esse Deus, para andar com Ele. Primeira, o que nós temos que fazer é para Deus. Por isso eu estou aqui nesse monte frio, estou com os dedos congelados. Mas primeiro eu vim para Deus. Eu vim trazer essa palavra daqui primeiro para Deus. Eu cheguei aqui, tinha um sol bonito, mas agora baixou uma cerração, frio, estou com os dedos encarangados. Mas eu estou aqui para Deus, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Era essa palavra que eu tinha para vocês nessa quarta-feira. E não vamos esquecer do nosso ensinamento de Deus. Porque Deus, Ele tirou aquele povo, Ele levou aquele povo para aquele deserto, onde não tinha água, não tinha nada. Mas ali muitos aprenderam. Aonde Ele tirou água da rocha. Aonde Ele tirou alimento, Ele deu maná que nem os seus pais conheciam. O alimento que Deus deu para aquele povo. Como Ele pode nos dar hoje para nós. Está passando por uma dificuldade, se agarra em Deus. Está passando por uma luta, busca em Deus. Entrega o teu caminhar, o teu andar a Deus. E ali Deus vai estar contigo e certamente Ele vai te levantar. E certamente Ele vai te dar uma grande vitória. Porque da luta vem a vitória. É o que eu te peço e te agradeço, meu Deus. Obrigado por essa palavra. Obrigado por o Senhor estar comigo. E que essa palavra possa servir para alguma pessoa que vai ouvir e possa chegar até o coração daquela pessoa que gostaria de ouvir. Obrigado. Amém, Senhor.